Boa noite. Agora era pra ter sido o primeiro vídeo que era pra eu ter gravado, né? Mas eu confundi, eu esqueci completamente a existência dessa matéria, que é os princípios gerais do trato gastrointestinal, né? Vai ser curtinho, tá, gente? O trato gastrointestinal, ele é responsável por basicamente fazer que a gente absorva os nutrientes dos nossos alimentos, né? Aí tem as movimentações, ele é responsável pelas movimentações, a movimentação dos alimentos por meio das contrações que a gente tem. Ele vai fazer a secreção de sucos digestivos, que né, a gente já havia falado, sucos digestivos do pancreáticos, né? O suco gástrico, lá, que é o ácido gástrico, o ácido clorídrico. As enzimas, tem as enzimas pancreáticas, tem as enzimas gástricas, secretina, gastrina. Na verdade, não é enzima, né? É hormônio, né? Enzimas pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidase, amilase pancreática, lipase pancreática, colesterol-esterase, fosfolipase, acho que era fosfolipase o nome, entendeu? E vai fazer também digestão, absorção, trato gastrointestinal é isso. Camadas. O trato gastrointestinal, eu acho que tem 5 camadas, são 6 camadas. Vou tentar lembrar aqui, que eu já estudei isso aqui. Vou tentar lembrar de você ler. Tem a serosa, tem a mucosa longitudinal lisa, muscular liso longitudinal, Então, serosa muscular liso longitudinal, muscular liso circular, muscular da mucosa, na verdade, submucosa, muscular da mucosa e mucosa em si. Ó, serosa, muscular liso longitudinal, muscular liso circular, submucosa, muscular da mucosa e mucosa. Ah, tô sabendo. A serosa vai ser basicamente a parte, o revestimento externo, né, que a gente tem. O músculo liso longitudinal, ele é responsável pelo encurtamento do trato gastrointestinal, do trato digestivo. Encurtamento é o seguinte, seria assim, vai encurtar. Quem vai fazer esse movimento de encurtar é justamente essa muscular liso longitudinal. Agora, a muscular liso circular, ela já vai fazer o estreitamento, né? Esse estreitamento ele vai misturar os alimentos em si. Então, se fez assim, vai estreitar, vai fazer assim. Então, é como se tivesse achatado dos dois lados, sabe? Quem faz esse achatamento, esse estreitamento assim, é a muscular liso circular. A submucosa, ela já vai ter vasos, já vai ter nervos, no caso, né? Vai ter somente vasos, artérias, veias, nervos e tudo mais. A muscular da mucosa, ela vai fazer pequenas contrações, isso aí eu confesso que eu não lembrava. E a mucosa é a camada, né? A camada que vai estar em contato direto com o alimento, né? Que vai estimular as secreções do trato gastrointestinal, que vai fazer a absorção e tudo mais. Controle neural tem o próprio sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico, que vai também ser controlado pelo sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele vai inibir a motilidade e a secreção do trato gastrointestinal, das glândulas. O parasimpático, ele já vai estimular a secreção e vai estimular a motilidade. Essa motilidade, ela não é só para fazer que o alimento chegue, desce e vai lá, saia pelo reto, mas também para misturar o alimento em si, tá? O sistema nervoso, ou melhor, entérico, que é o próprio sistema nervoso do trato gastrointestinal, ele possui 2 plexos, que tem o plexo mioentérico, ou se não plexo de Auerbach, e tem o plexo submucoso, que ou se não plexo de Meissner, não sei, eu acho que é Meissner. O plexo
mioentérico ou de Auerbach, ele está relacionado justamente com a motilidade. Ele vai estar relacionado com a contração, com a força, com a velocidade, com a contração em si, enquanto o plexo submucoso ou plexo de Meissner, ele está mais relacionado com a função da secreção, né? Ele que vai regular a secreção, a absorção e o fluxo sanguíneo local do trato gastrointestinal. A gente também tem as fibras sensoriais, só que elas não são tão interessantes assim. Detalhe, a musculatura lisa do trato gastrointestinal, ela é uma musculatura com sincício, ou seja, uma célula, uma única célula, ela vai fazer com que uma única célula tem vários núcleos, então quando uma célula se contrai, todas ao redor delas vão se contrair. Então isso vai permitir que você tenha, que haja uma contração simultânea, né? Uma contração assim coordenada. Além do mais que elas são interconectadas por junções comunicantes, gap junctions, se eu não me engano, se eu me arriscando assim no inglês. Quais são os neurotransmissores? A gente tem os neurotransmissores excitatórios, os inibitórios, obviamente, e os modulares. Excitatórios, a acetilcolina. Tanto que eu havia falado que a acetilcolina, ela vai tanto estimular... Ela é um neurotransmissor que vai estimular a secreção, acho que de bicarbonato. Deixa eu voltar lá que eu não lembro. A acetilcolina é principal neurotransmissor que estimula a histamina, que vai potencializar, na verdade, não a secreção de bicarbonato, mas a secreção de ácido clorídrico. De bicarbonato é a secretina, apenas a secretina. Tá bom, tem que lembrar disso. Então, a acetilcolina é produção de ácido gástrico aqui, na parte da secreção gástrica, a acetilcolina de novo na parte da secreção do pâncreas, só que aqui eu acho que a acetilcolina ela atua na secreção de enzimas pancreáticas, que é justamente aquelas que eu havia falado no início da gravação. Inibitórias, noradrenalina, óxido nítrico, que ele é vasoativo, né? Vasoativo não, vasodilatador. Modulador, a gente tem moduladores que eles vão ajudar na regulação da ação dos outros neurotransmissores, tá? Que mais? Tipos de contração que a gente tem. Que eu havia falado no outro vídeo, que eu falei que eu ia citar no outro vídeo, mas na verdade estava aqui. Existem 2 tipos de contração. Tem o peristaltismo e a segmentação. A contração no caso de peristaltismo, gente, um detalhe, o plexo mioentérico, que é aquele plexo de Auerbach, que eu falei que está relacionado com a motilidade, né, com a contração e tudo mais, ele vai aumentar a contração tônica da parede intestinal, né, vai aumentar a contração em si, aumenta a intensidade e o ritmo da contração e aumenta a velocidade de conduções de ondas elétricas ao longo da parede intestinal, né. Agora voltando, contrações peristálgicas. É o ato realmente de você contrair e relaxar assim. Assim, pensa. Como que eu vou fazer? Isso aqui é o alimento, isso aqui é o meu trato gastrointestinal, né? O que vai acontecer? Aqui vai contrair essa... não dá pra ver. Aqui, onde tá meu dedo, contrai. Nisso que ela se contrai, o alimento é empurrado pra frente. Então, aqui contraiu, essa parte tá relaxada. Aí, de novo, aqui vai contrair e relaxa pra empurrar, sabe? É mais ou menos esse movimento, o movimento do peristaltismo. Agora, as contrações segmentadas, acontece tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Vai ter a contração do peristaltismo, que eu havia citado aqui, e as contrações segmentadas, elas vão fazer isso ao mesmo tempo, são várias, né, acontecendo, só que elas vão acabar misturando o
o bolo alimentar, né? O alimento, enquanto ele está sendo empurrado para frente, está sendo misturado, é como se estivesse sendo empurrada, rolando assim, sabe? Tudo mais. Ó, ocorre da mesma maneira, é um movimento ritmo local do intestino que mistura o conteúdo intestinal sem deslocar muito para frente, porque quem desloca ele para frente é a contração peristáltica. Não é um movimento de propulsão, e sim movimento de mistura que a gente tem. E a gente entra nos reflexos. Peraí, deixa eu beber uma água. A gente tem os reflexos locais, que é os reflexos do sistema nervoso entérico, que é basicamente a motilidade, né, a contração que a gente tem, a peristalse e tudo mais. E a gente tem os reflexos extrínsecos. Os reflexos extrínsecos, eles são divididos em três: os gastrocólicos, os enterogástricos e os coloileal. Isso aqui eu vou repetir várias vezes porque para mim gravar, tá? Às vezes vocês pegam de vez. O problema é que eu tô custando gravar isso aqui, uma coisa que era para ser boba, né? Vamos lá, o reflexo gastrocólico. Esses reflexos extrínsecos, não falei, mas eles estão relacionados com os gânglios simpáticos pré-vestibulares, tá? Vestibulares não, pré-verbais. Gastrocólico. Quando o estômago tá cheio, ele vai estimular o movimento do cólon, né? Olha só. Quando o estômago tá cheio, estimula o movimento do cólon, né? Para o cólon liberar o alimento, acredito eu, e o estômago se esvaziando. Eu acho que é isso. Gastrocólico. Enterogástrico vai ser que a presença de alimentos no intestino inibe o esvaziamento gástrico, ou seja, tá com muito alimento lá no intestino, o esvaziamento do estômago vai ser inibido. Calma, deixa eu primeiro eliminar o que tá aqui no meu estômago, no meu intestino, aliás, eliminar primeiro o que tá aqui no meu intestino, para depois o estômago liberar mais o conteúdo dele lá. E o cólon ileal, o cólon, quando está cheio, inibe o esvaziamento do íleo. Então, ó, quando o cólon está cheio de fezes ou gases, ele inibe o esvaziamento do íleo, ou seja, o conteúdo do intestino delgado não passa para o cólon até que haja espaço disponível. Faz sentido? Faz sentido. Então, gastrocólico, o conteúdo do estômago só é liberado, ou melhor, o gastrocólico, o estômago cheio estimula o cólon a liberar o conteúdo. Enterogástrico, presença de alimentos no intestino delgado, inibe o esvaziamento gástrico. Cólon ileal, cólon cheio, inibe o esvaziamento do íleo. Não era pra ser difícil. Por que eu tô com dificuldade de gravar isso aqui? De entender isso aqui, né? Não é gravar. Aí a gente tem os reflexos da via medular e do tronco encefálico. Existem os reflexos pelo nervo vago. Qual que eu ia falar? Eu falei alguma coisa que tinha o nervo vago também. O que eu tinha falado em relação ao nervo vago? O que eu falei do nervo vago? Peraí, gente. Do nervo vago eu havia falado da fase cefálica, estimulado pelo nervo vago. Tá. Onde eu parei? Tá. Reflexo via medular e reflexo do tronco encefálico. Primeiro, via nervo vago. O nervo vago vai coordenar a atividade motora e secretora do estômago e intestino.
Então, quando o alimento chega no estômago, o tronco encefálico é ativado e ajusta a secreção e a contação gástrica para otimizar a digestão. Será que isso vai cair, gente? Talvez caia, né? Então, calma. Via nervo vago, ele vai coordenar a atividade motora e secretora do estômago e intestino. Tanto que na fase cefálica, quem é ativado é o nervo vago. Que ajusta justamente a secreção e contração gástrica para otimizar, facilitar a digestão. Tem os reflexos inibitórios de dor. É um mecanismo de proteção. Ele vai reduzir a atividade motora em situações de dor ou lesão. Ou seja, um exemplo, quando há distensão excessiva do estômago ou do intestino, ou quando tem um estímulo doloroso, os sinais são enviados à medula e a resposta é a inibição da motilidade intestinal para proteger o trato e reduzir a lesão, né, o desconforto. E tem os reflexos de defecação. Os reflexos de defecação que os receptores de estiramento enviam sinais à medula e ela envia impulsos contraindo o cólon descendente e o reto e relaxando o esfíncter anal interno. E eu vou falar disso aqui quando eu falar de digestão. Mas de maneira geral, então, são esses reflexos que a gente tem. Reflexos locais, que é o de motilidade que a gente tem, que é através do sistema nervoso entérico. Reflexos extrínsecos, que é através dos gânglios simpáticos pré-verbais, gastrocólico. O estômago tá cheio, vai estimular a movimentação do colo. Enterogástrico, intestino tá cheio, inibe esvaziamento gástrico. Colo ileal, cólon cheio, inibe esvaziamento do íleon. Reflexo via medular e troncocefálico, tem o nervo vago, que vai coordenar as secreções e a motilidade do intestino e do estômago. Reflexo de dor, tem uma dor lá que vai fazer que inibe os movimentos gástricos ou intestinais, o movimento da peristalse em si. E o reflexo de defecação, que vai ser enviado pela via lá da medula, né? Que vai fazer com que o cólon descendente haja e o cólon descendente e o reto contraem para eliminar as fezes e tudo mais, e o esfíncter anal também se contrai, esfíncter anal interno. Eu acho que é isso. Gente, é isso, tá? Qualquer dúvidas, deixe aqui nos comentários, espero ter ajudado. Um grande beijo.